E aí galera, hoje eu vou trazer uma parada um pouco diferente pra vocês. Eu tô aqui com meu amigo Leonardo Soller. E aí, Leonardo, pessoal? falar um pouco de você? Não, eu só tenho um canal do Mundo do Soller, se quiser, deve estar na descrição do vídeo, se deve colocar, né? Posso colocar, E trabalho no portal Coordination, que é o www.coordination.com.br. E isso aí, só. A ideia que eu trouxe hoje com o Leonardo, a gente fazer, como eu disse, uma parada um pouco diferenciada, que no meu blog, Umbral de Tinta, eu tenho pontos contados. Que eu crio um personagem, eu crio uma narrativa pequena, eu faço o personagem e fica super legal. Mas eu imaginei, poxa, dá pra fazer isso de uma maneira diferente no canal? Dá pra eu trazer isso mais à tona? Como é que eu faço ficar mais interessante? Eu me perguntei. Por que não improvisar? Eu me respondi. Então eu trouxe o Léo. Então eu trouxe o Léo, porque a gente vai criar hoje o Contando Contos. Contando contos. E a ideia é que a gente vai criar uma história do nada, e tudo que a gente sabe dessa história é nada. Na dica. Então a gente literalmente vai improvisar uma história e a gente vai ver como é que isso vai ficar no final das contas. Isso aí. O tema que a gente escolheu um tema ao menos para ter uma base, foi de super-herói, porque eu cheguei aqui na casa do Léo e eu vi esse background sensacional dele de HQs e eu pensei, porra, por que não? Então a gente decidiu que a gente vai fazer um vídeo falando sobre super-heróis, contando contos falando sobre super-heróis. A brincadeira, ela vai ser da seguinte maneira: eu vou bolar o início da história, ou o Léo vai bolar o início da história, quem quiser A gente vai fala. intercalar. A gente vai intercalar com o que vier na mente. E a gente tem que fazer essa porra dar certo. E a gente vai trabalhar literalmente com o que a gente tiver. Tem que ter início, meio e fim. Tem que ter início, meio e fim, né? E aí, Léo, você quer começar? Pode ser. Pode ser. Pega o papel, vamos começar. A gente tá com um papelzinho aqui pra anotar coisas importantes pra gente não esquecer. Por exemplo, nome de personagens, ou, enfim, nome de cidade, ou coisas do gênero. Então vamos lá, Léo. Conta pra mim essa história. Tá, tem que dar um nome pra história já de cara, assim? O nome da história vai ser... Isso é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais complicado do que parece. Berinjelas angelicais. Berinjelas angelicais. A gente vai ter que literalmente trabalhar com o que o outro dá. Caraca, berinjela, por que eu botei esse nome, pai? Em 1973, pode anotar aí, 1973, o Robson, um menino que mora na área portuária do Rio de Janeiro, vai ser um conto de super-herói brasileiro, então, espera aí. Robson morava ali na região ali da Portuária do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ele e a mãe dele trabalhavam... vendendo berinjelas. Eles vendiam berinjelas na feira e é isso, eles vendiam berinjelas na feira. O que eles não sabiam é que próximo da região portuária, naquela época, tinha o quê? Uma usina nuclear. Óbvio que tinha, por favor, né? Se era, 1973, região portuária do Rio de Janeiro, usina nuclear, né? Pelo amor de Deus. E certo dia, quando... É Robson o nome dele, eu não anotei. Robson, Robson. o filho de Robert. Já fiz a cara, já. Naquele dia fatídico, era uma manhã de terça-feira. Era uma manhã de terça-feira normal, o dia estava nublado, e ao se levantar da sua cama, Robson pensou: poxa vida, que vontade de não ir trabalhar hoje. Porque ele trabalhava de manhã com a mãe dele, ele estudava na parte da tarde, né? Porque o Robson era um garoto estudioso. Robson era um garoto estudioso. Mas ele trabalhava na parte da manhã para ajudar a mãe dele, vendendo berinjelas. E ele não estava afim de trabalhar naquele dia, Leonardo. Ele não estava porque ele gostava de andar de skate. Então aconteceu, molecada tava junto, faz o quê? Merda. Óbvio. Foi andar de skate é logo antes, na porra da usina nuclear que não podia entrar. Criança, né, gente? Por favor, Robson tinha quantos anos? Tinha 8 anos. 8 anos. Já Robson fazendo tinha merda. 8 anos. Tinha 8 anos. Robson tinha 8 anos. Robson com 8 anos fazia merda, né? Criança aí, Robson com 8 anos estava trabalhando vendendo berinjela. Robson era um garoto excepcional. Era.
E ele foi andar de skate naquela droga de usina nuclear. Eu não lembro, a usina nuclear estava ativa na época? Lá em 1973? Com certeza. Com certeza. Hoje em dia, você passando por lá, você encontra Verdade. ela desativada. Verdade, por causa do incidente Por causa que do- aconteceu É, com o Robson. Com o Robson. Verdade, porque nossa, gente, vou contar pra vocês agora. Puta que pariu. Olha a merda. Robson, ele tinha uma mania de querer mandar... Como é que é o nome daquela manobra do skate? Aquela que você vira o skate de... Reverse ou flip? Ah, aquele que você... A gente é bonzão no skate, né? né? Ele gostava muito de uma manobra de skate que é muito difícil de fazer. Ele não sabia fazer. Mas ele já vinha praticando, fazia anos, aquela manobra. Ele vinha praticando com os seus amiguinhos, né? Isso. Você lembra quando aquele... era o Pedro? Era o Aquele Pedro. amigo dele que se machucou tentando... Não, que Pedro, é Gustavo. Gustavo, verdade. O de cavanhaque? O de cavanhaque, 9 anos. Isso, 9 anos de cavanhaque. Garoto incrível também. A Gustavo. tatuagem que ele tinha nas costas, tu lembra? Aquele dragão? Caralho, que pariu. Aí, sensacional. E, enfim, naquele dia o Gustavo se machucou, foi... Parece que o Robson não aprendeu, que ele não devia tentar fazer essa manobra. O que ele fez? Fez a manobra, conseguiu, parabéns. Parabéns. Caiu dentro da porra de um poço cheio de radiação. Gente, o maluco, o Robson, tadinho, ele bebeu tanto urânio. Mas era urânio enriquecido. Era urânio enriquecido, porque se fosse urânio normal não aconteceria. Ele Claro teria que morto ele hoje. ia morrer, mas ainda bem que era enriquecido, Léo. Infelizmente, o nosso querido, amado amigo Robson? Robson, o Robson, ele ficou entalado nas tubulações de urânio. E ele ficou lá por uns 2 dias. Olha, a mãe dele ficou louca atrás dele. Mas mal sabia ele que a alta exposição, vamos lá, hein? A alta exposição de urânio enriquecido na alma dele, na alma, Nossa. porque Puxa vida. a radiação ultrapassa a carne. Claro, carne é fácil. todo mundo sabe. A radiação ultrapassou o corpo dele, foi pra alma dele, lhe dando poderes mágicos. Mágicos. Agora, se você pensa que o Doutor Estranho, ele entende de magia, meu amigo, por favor, você não conhece Robson. O garoto tinha 8 anos quando ele caiu no tonel de urânio enriquecido. Meu irmão, com 9, ele já estava trabalhando no Cirque du Soleil. Melhor mágico que você já viu. O garoto foi contratado, tirou a mãe dele da merda, ele estava ganhando bem. Nunca mais vendiam berinjelas na orla da portuária do Rio de Janeiro. Eles não precisavam mais disso. Eles não precisavam. Porque o Robson, até que o pessoal do Cirque du Soleil paga bem, você lembra? Paga em torno de R$ 2.500 pro faxineiro, aí você vai subindo de cargo. Ele já entrou como mágico. Foi sensacional. Até que um dia... Mas peraí. O quê? Eu tô tentando lembrar o poder dele mesmo, assim, que ele ganhou quando o urânio bateu na alma dele. Bagulho celeste. Quando bateu na alma dele. Foi aquele lance dele conseguir tirar o coelho da cartola, não foi? Foi o lance dele tirar... O poder que ele ganhou da alma dele foi o lance de tirar coelhos de uma cartola, ou de orifícios, tipo... Qualquer tipo, Qualquer na tipo, verdade. ele consegue invocar O coelhos. diferencial do Robson, cara, você não vai acreditar. É porque assim, você vê mágicos tirando coelhos de cartola, isso é completamente normal. Las Vegas é o que mais tem mágico tirando coelho da cartola. Mas agora, Robson com 9 anos tirando coelho do boné. Meu amigo. Olha aí esse boné. Meu irmão, Robson tirando o coelho daquele Adidas de 3 listras, tá ligado? É 2 ou 3? É 3. É 3. Meu irmão, Não, mas no mundo de Robson, em 1973, era 5 listras. eram 5 listras. Antigamente era mais listra, porque aquelas listas significam paz, solenidade e Amor. e restituição. As outras duas eram amor, como o Leonardo falou, Vingança. e vingança. Porque vingança é essencial pro ser humano. É essencial mais que amor até. Mas teve um dia que, anota. Um belo dia, Robson foi trabalhar normalmente com sua mãe, no Circo de Soleil, obviamente. Só que nesse dia, houve um grave acidente. E ele, com seus poderes de tirar coelhos da cartola... De orifícios, qualquer orifício, cartola é um orifício também, conta. Que ele usava, na verdade, O circo pegou fogo! Gente! O circo! Eu lembro dessa porra! Foi em Niterói, não foi? Niterói! Foi em Niterói! Eu lembro disso, menino! Eu era menorzinho assim! Era! Mas nessa época o Robson tinha quantos anos? Tinha 12. Tinha 12.
Já tinha 12 anos nessa época. Já cresceu, já tá experiente. Ele já tava gente, ele tirava coelhos e mais coelhos e era uma ninhada de coelhos. Ninhada é coletivo de coelho? E era uma ninhada, agora era um coletivo de coelhos que ele tirava de dentro do boneco. Olha, vou te contar, hein? O garoto era um prodígio. O garoto era sensacional. E logo depois que o circo pegou fogo, tudo aconteceu, o que aconteceu? Ele ficou preso de novo. Onde? Debaixo dos destroços do circo. Ficou 2 dias preso. Mais 2 fucking dias. E como que ele sobreviveu, doutor Roberto? Comendo os coelhos que ele tirava do buraco que ele cavava no chão. Porque assim, debaixo dos destroços, você só conseguindo mexer um braço, como é que você vive? Olha, gente, o Robson era um garoto sensacional. Ele cavava buracos com a mão no chão de terra, debaixo do circo, e ele usava os poderes dele para fazer nascer coelhos dali. Então ele os comia. Isso. Era de partir o coração você saber que uma criança de 12 anos tinha que fazer uma atrocidade dessa. Nem todo mundo consegue fazer um negócio desse. Era muito triste. Mas ele precisou daquilo para sobreviver. Em um desses momentos de matar o coelho, o que ele encontrou na terra? Sementes de berinjela. Sementes de berinjela. Quais as chances? Porque ele vendia berinjela. Lembra que ele vendia berinjela com a mãe dele? Ele vendia. Lá na área portuária do Rio de Janeiro. Lá em 1973. Do lado da usina. Do lado da usina nuclear. E você, gente... Eu não consigo nem me expressar. Robson conseguiu sair vivo dessa emboscada. Porém, o que aconteceu nesse dia foi algo trágico. Emboscada? Como assim? Do que você está falando, Leonardo? Era uma emboscada, por quê? Naquele mesmo dia, lá na usina hidrelétrica, na usina nuclear, não foi só Robson que caiu no urânio. Quem mais caiu no urânio? Gustavo. Meu Deus. Ai, meu coração. Eu vi o... Deixa eu me recompor. Meu Deus! Gustavo também tinha caído. Leonardo. E ele demorou 2 semanas para sair da usina. Todo mundo resgatou o Robson muito rápido e deixaram ele preso lá, ó. Esqueceram do Gustavo. Gente. Agora, com o urânio enriquecido, o que aconteceu? O Gustavo queimou, ele se queimou todo, ele ficou todo destruído. E o poder dele era qual? Fogo. Era fogo. Só que não é um fogo qualquer. Ele só consegue fazer fogo se ele encostar em um algodão. Algodões e penas. Algodões e penas. Você esqueceu das penas. Penas? Verdade. Das penas. E após ele sair daquele circo que tinha desabado em cima da sua cabeça, que ele não sabia que era uma emboscada. Exatamente, ele nem sabia o que tinha acontecido. Pra ele tinha sido, sei lá, um mau funcionamento nas polias ou alguma coisa do gênero. Não, foi o Gustavo. Foi Gustavo. E Gustavo estava irreconhecível. Eu acho que mesmo se Robson tivesse encontrado Gustavo naquela fatídica noite... Naquela fatídica noite, ele provavelmente não ia se tocar de que era o ex-amigo dele. Isso. Que havia destruído o Cirque du Soleil naquela fatídica noite, como eu já havia dito. E que agora estava com 13 anos, Gustavo. 13 anos. 13 anos. E após aquele incidente com o circo, a mãe dele sumiu. A mãe dele simplesmente sumiu. Como assim? Não sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Rimou. Robson buscou fortemente com a polícia e tudo mais e não achou nada da mãe dele. A respeito da mãe dele, nossa, foi horrível. Porque assim, imagina você com 12 anos, você chega na sua... Onde é que ele estava morando mesmo? Era na Baixada Fluminense? São Gonçalo. Ele estava morando em São Gonçalo. Porque ele ganhava dinheiro. Ele saiu do Rio e veio morar em São Gonçalo. São Gonçalo, porque aqui São Gonçalo é... a terra das oportunidades. Aqui, gente, aqui você não tem emprego se você não quer. Sabe Nova York? São Gonçalo. É tipo isso. É tipo isso. É. Sabe Central Park? Praça da Trindade. É tipo isso. E ele veio morar em São Gonçalo, agora você imagina, você chega cansado depois do expediente, porque ele não vinha com a mãe dele.
Ele achava que era muito vexame os amiguinhos dele vendo ele chegar com a mãe dele em casa. Veja só, cabeça de criança. E agora que tinha a mãe sumiu, ele se arrepende 12 anos. profundamente de ter tido vergonha de sair com a mãe, porque ele crê, ele acha, né? Ele supõe Ele supõe. que a mãe dele tá morta. Porque, assim, ela não ligou pra ele. Não chegou em casa, não mandou mensagem, não leu o nada, porque não tinha WhatsApp naquela época. Em 1973. Não, 3 era quando ele tinha 8 anos. Então era Aqui, 1976. 12 sobe 4. Então ele em 1900. Ele não tinha WhatsApp em 1977. Ele não recebeu a mensagem dele no Teletrim. No Teletrim dele. Não sei nem se ele é 73, mas Teletrim tá aí mais próximo aí. Não chegou um corvo com a carta de sua mãe na sua casa e ele ficou se perguntando, mas puxa vida, onde será que minha mãe se meteu? Ninguém sabe, Robson. Ninguém sabe. Na verdade, uma pessoa sabe. Quem? Uma pessoa sabe porque o trapezista do Cirque du Soleil é amigo de Robson. Tava sempre com ele lá nos bastidores, lembra não? Qual que era o nome dele? O escurinho. Ah, o Christopher. Christopher. Que era gringo. É verdade, ele veio da Somália. Olha só. Nesse dia, Christopher não trabalhou. Não trabalhou porque ele tinha tirado uma licença médica. Ele estava meio doente, meio de cama. Ele tirou uma licença médica nesse dia, ele não foi. Só que... Ele reparou um dia antes que tinha algo acontecendo de estranho no circo. Pois é, ele reparou isso e mesmo tendo que ficar em casa para repousar, né? Você sabe, quando a gente tá doente a gente fica em casa, daquela repousada. Mesmo com isso, ele se pegou pensando, puxa vida, hoje é dia do Robson se apresentar. E ele se sentiu na necessidade de ir até ao circo para que ele não deixasse que acontecesse alguma coisa de ruim com o Robson. Ele sentiu que alguma coisa de ruim estava prestes a acontecer. Então ele foi até o circo e quando lá chegou, veja só, Leonardo. Estou vendo. Quando lá chegou, ele viu que Gustavo tinha chegado no recinto. Quando ele viu aquele homem encapuzado, mas, sabe, com um rosto muito escondido, ele prestou melhor atenção e ele viu as queimaduras. E ele pensou, alguma coisa está errada. E de fato havia uma coisa errada. Ele percebeu que do bolso do casaco de Gustavo foram tiradas 5 penas de aves. Ele pensou, mas o que é isso? What the fuck? Penas? Do casaco? Eu acho que agora eu vou conseguir pegar esse tal de Robson. Todo mundo lembra dele? Ninguém lembra de mim. Vingança. A 5ª listra no boné da Adidas. Aqui, ó. Aqui. É a coisa mais importante. Vingança. Com as penas em mãos, Gustavo se levantou, se ergueu e pensou. Vingança! E pensou, não, ele bradou do fundo de seu ser. De hoje, Robson não passa! Ele segurou as penas, com elas ele formou uma bola de penas. De penas, as quais ele acariciou gentilmente. Christopher não entendia nada. Ele estava curioso. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Ninguém estava preparado para aquilo. Até que pegou fogo. Gustavo fez com que as penas pegassem fogo. Então ele jogou na lona do circo. Foi quando tudo começou. Não demorou muito até que o circo começasse a desabar. E foi durante a apresentação de Robson. Ele não tinha para onde fugir. Ele estava no centro das atenções. As pessoas começaram a se desesperar e sair do recinto. E ele simplesmente continuou fazendo o seu espetáculo. Afinal de contas, ele era pago para isso. Uma criança de 12 anos não tem essa noção de, poxa, tá dando merda, eu preciso sair daqui. Ele estava lá, ele tinha um objetivo, ele precisava tirar os coelhos do boné da Adidas. E assim ele o fez. Eis que na casa de Robson chega um corvo. Um corvo preto. Um corvo preto. Um corvo preto com a crista dourada. Não era um corvo comum. Não era um corvo comum. Era o corvo de Alcântara.
o Corvo de Alcântara, na hora que Robson viu o Corvo, ele sabia de quem era a mensagem. Era de Christopher, seu amigo Christopher. Nessa carta detalhava tudo que ele tinha visto lá no circo, pouco antes do circo pegar fogo. Foi aí que Robson teve a brilhante ideia de ir na casa de quem? De Gustavo? Sim, lá na área portuária. Ele voltou pro Rio e foi procurar Gustavo em sua casa. E olha, vou te falar que voltar pro Rio não é fácil não, porque pra você que mora em São Gonçalo, você sabe que a passagem é cara. Mano, ele demorou 7 horas pra chegar lá, porque tinha um leve engarrafamento na Tipo, ponte. 6 horas, hora do rush, assim, você sabe, ainda mais agora que eles botaram aqueles radares na ponte Rio-Niterói ali, você sabe que o bagulho corre de maneira mais lenta, então ele demorou muito. Foi assim uma viagem da vida dele. Mas ele chegou. Ele chegou. Enquanto chegando lá, ele achou a casa dele toda destruída. Parecia até que estava abandonada. Mas ele não desistiu. Ele focou naquilo. Ele, vou achar alguma coisa aqui. Vou achar. Ele entrou na casa toda destruída. O que ele encontrou lá dentro? Ouviu barulhos. Ele ouviu barulhos, mas não eram barulhos convencionais, eram gemidos estranhos. Tipo isso. Era isso. E ele estranho, ele falou, essa casa está destruída, abandonada. De onde estão ouvindo esses gemidos? O que está acontecendo? Eu estava te esperando, Robson! Ai, meu Deus! Na frente dele apareceu o Gustavo. Todo queimado, todo fudido. E ele pensou de início, caralho, quem é você, viado? E ele continuou ali. Ele continuou estupefato olhando aquela criatura que havia aparecido diante dele, sem saber exatamente... Isso é quem culpa era. sua! Culpa minha? Mas todo mundo quis te salvar esqueceram de mim? Mas quem é você? Agora quem vai pagar? Quem é você? Essa risada? Eu conheço essa risada! Ai, Sim, sou eu, Gustavo! Gustavo! Eu pensei que você havia morrido! Não! Esqueceram de mim e eu consegui fugir com vida. Mas Mais ou menos, mas com vida. isso não faz sentido, Gustavo! Isso não faz sentido nenhum! Enquanto ele discutia lá com o Gustavo, Robson reparou que havia uma porta aberta e provavelmente os barulhos vinham de lá. Gustavo! Robson falou. O que tem dentro daquela porta? Eu conheço esses gemidos, Gustavo! É a sua mãe! Eu não acredito, Gustavo! Como você teve cacife para fazer uma coisa dessa comigo, seu amigo? Alguém tem que pagar por que fizeram comigo. Mas como assim fizeram com você? Eu não tive culpa! Me esqueceram lá. Ninguém sabia que você ainda estava vivo, Gustavo! Todo esse Você era meu melhor amigo. Eu ainda posso ser, Gustavo! Veja bem. Robson tirou o seu boné. E ele apontou claramente para a 4ª listra do seu boné da Adidas. A listra do amor. Gustavo! Oi! Sua voz está mudando, Gustavo. É o clima do Rio. Então, para aí, agora voltei. Ok, Gustavo. A 4ª listra. Você se lembra? Quando você me deu esse boné de aniversário? Nos meus 6 anos de idade. Foi Lembro. quando nossa amizade começou, Gustavo. A 4ª listra, Gustavo. A listra do amor. Não, você não vai conseguir me convencer. Gustavo! Nesse momento ele tira um monte de chumaço de algodão do chão que ele tinha espalhado no caso alguém aparecesse na casa dele. Botou fogo no chão. Robson estava estupefato. Gustavo, você tem poderes! Robson falou. Sim. Liberte minha mãe, Gustavo! Robson clamou. Ou você vai fazer o quê? Eu terei de tomar medidas drásticas. Robson, neste momento, virou o seu boné. Olha ele sem boné. Ele retirou de dentro um coelho. Neste momento as chamas se apagaram e Gustavo começou a entrar em desespero. Não! 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 Coelhos não, eu tenho fobia de coelhos. Coelhofobia! Eu lembro! Não, legal que o Gustavo tem 12 anos também, tá falando que nem um cara que fuma 30 anos. Isso é queimadura. Isso é queimadura nas cordas vocais. Aconteceu isso mesmo. Gustavo, ele teve esse problema sério, né, gente? Né, convenhamos. E nesse momento, com o coelho em mãos, Gustavo se pegou contra a parede. Porque uma pessoa com coelhofobia, quando diante de um coelho, ela perde a compostura.
Todo mundo sabe disso. E nesse momento, veja bem, Gustavo, ele juntou todo aquele ódio dentro de si, todo aquele ódio reprimido, e ele conseguiu vencer os seus medos. Ele conseguiu um travesseiro. Ah não, uma bomba nuclear pra ele, meu Deus. Um travesseiro de penas de ganso. Isso nas mãos de Gustavo era um lança-chamas. Era a bomba nuclear. Era uma bomba nuclear. Olha, Robson não tinha muito o que fazer. Porque a partir do momento em que Gustavo abriu aquele travesseiro e começou a trabalhar com aquelas penas e começou a fazer com que labaredas e mais labaredas lambessem o ar em volta de Robson e seus coelhos, torrando-os e transformando-os em suculentos aperitivos, o que aconteceu? Robson se lembrou de uma coisa que havia tocado a sua vida. Assim, uma coisa da qual ele nunca se esqueceria. Ele deixou seu boné no chão. Ele colocou a mão em seu bolso e dele ele tirou a semente de berinjela. Gustavo não sabia exatamente o que aquilo significava, então Robson contou tudo aquilo para ele, toda aquela história, desde o início, todos os seus problemas com sua mãe na época que eles vendiam berinjelas na área portuária do Rio, ali perto da usina nuclear. Quando Robson terminou a história, Gustavo estava em prantos. Era uma história realmente muito emocionante. Gustavo em prantos, cara, ele começou a repensar em toda aquela vingança que ele tinha sobre Robson. Toda, desde o início. Desde quando ele passou as 2 semanas no tonel de urânio enriquecido, quando todo mundo havia esquecido dele, ele lembrou de alguém que esteve com ele desde o início. Alguém que não havia se esquecido dele, alguém que não havia se afastado dele, mesmo quando ele teve todas aquelas queimaduras pelo corpo, que foi o seu animal de estimação, a Joelma. A Joelma, pra quem não sabe, é uma... É um frango. É um frango. É um frango de estimação, que neste momento adentrou o recinto. Ela adentrou o recinto, olhou para o seu dono e falou... Gustavo, em prantos, olhou pra Joelma e falou: desculpa, minha amiga, por ter ignorado você. A voz dele até mudou. Mudou. Olha isso. Uma voz muito humana até. É. Foi incrível, foi lindo. Até que... momento trágico. Gustavo, nesse momento de emoção, agarrou Joelma. Ela era um frango que tinha penas. Você sabe o que isso significa? Pegou fogo. Joelma pegou fogo e no susto, Gustavo a empurrou. Nossa. Você vê, Robson não esperava por aquilo. Ele entendeu aquilo como um sinal de hostilidade. Mas ainda assim, ele abraçou Joelma. Incapaz de querer o mal para aquele doce frango, ele abraçou Joelma. Robson abraçou com amor. Com amor. Com amor. Mostrando para Gustavo o significado. Mais uma vez, a 4ª listra do boné da Adidas. Só que Robson não esperava que nesse momento de infortúnio, pegando fogo, agarrando ela beliscou seu bolso. Oh, o que ela comeu? Oh, ela beliscou a semente de berinjela. A semente de berinjela. Nervoso com aquela situação, afinal Robson não estava disposto a abrir mão de sua semente de berinjela. Ele tirou da cloaca de Joelma 2 coelhos. Eu não disse 1, eu disse 2 coelhos. Ele não estava preparado para lidar com aquela situação. Ele realmente achou que Gustavo fosse se transformar em outra pessoa depois de ouvir sua história. E de fato ele havia se transformado, mas esse infortúnio acabou causando essa má impressão em Robson. Ele pensou que Gustavo tinha atacado ele. Então o que ele fez? Arremessou os 2 coelhos em direção a Gustavo, que não aguentou. A sua fobia por coelhos fez que, contraposto ao seu poder, a sua maior fraqueza, coelhos. Além de ter fobia, Gustavo não podia encostar em um coelho. Não podia. E é assim que o fez. Parada cardíaca. Parada cardíaca. Ele teve uma parada cardíaca. Gustavo morreu ali. Só que ninguém esperava com uma coisa. O quê? Joelma, que tinha acabado de comer a semente de berinjela,
começou a se debater no chão. Começou a se debater e tomar uma forma diferente. Ué. Naquele momento ela começou a tomar uma forma humanoide, começou a crescer, virar uma pessoa com asas. Uau. Joelma era um anjo. Joelma era um anjo. Joelma foi até seu dono caído ao chão e ela o abraçou. E ela o abraçou e ela falou besteirinhas no seu ouvido. Então a pele de Gustavo, ela simplesmente se curou. Aquela pele queimada voltou ao normal, completamente. Ela sempre podia ter feito isso, ela só fez agora. Então, é porque ela precisava da semente Ah, de ele berinjela, que precisava foi o que lembrar do amor. libertou os poderes dela, o poder do amor. O poder dela. Naquela semente de berinjela continha o poder do amor. Muito bem. E Meu Deus. depois História linda. os dois ficaram envoltos num brilho majestoso. E Robson sentiu no fundo de seu âmago aquele júbilo, aquela vontade de viver, aquela felicidade, aquela alegria. E ele assistiu enquanto Joelma levava a alma de seu amigo, de seu grande amigo de infância, Gustavo, para o céu. Ele libertou sua mãe. E dali pra frente, sua vida foi linda. Vai devagar. Até hoje, ele conta a história daquela semente de berinjela angelical. Tá não. Dá mais não. Que história linda, puta que pariu. Aê, caralho, acabou. Deu certo, caralho! Deu certo pra cacete, viado. Gostei, você gostou? Eu gostei. Ficou muito foda. Cara, é genial, porque não tem uma usina hidrelétrica? Vocês meio com essa porra. Usina Usina nuclear aqui no Rio. Tá maluco, viado? O nego vai tirar coisa de cloaca de galinha roda aí. Pode acontecer isso não. Então, galera, é isso aí. Até o próximo Contando Contos. Vamos ver. Se for positivo o retorno. Se for, eu quero continuar fazendo, eu gostei. Se for, né, foda-se, o canal é meu. Eu vou fazer mais, tá? Se prepara pra assistir. Seu viado. Ó, curte essa porra aqui embaixo. Aqui em algum lugar. Tá aqui. Não, aqui embaixo. Ah, embaixo. É, e se inscreve. Tanto aqui quanto no Mundo do Sole, gente. Olha, vocês vão perder. Vocês vão perder outro Contando Contos. Pelo amor, isso foi incrível. Isso foi a coisa mais incrível que você vai ouvir esse ano. E olha que as Olimpíadas foram bem legais. Teve muito meme maneiro.